Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E olha só, imagine a seguinte situação. Você está em casa com a família quando o seu filho começa a espirrar sem parar. E ao mesmo tempo ele reclama de coceira no nariz e na garganta. Logo pensa que deve ser um resfriado e que com o passar dos dias esses sintomas podem desaparecer. Porém, eles agravam, digamos assim. O que os pais devem fazer nesse momento? Será que são os primeiros sinais de alergias respiratórias nas crianças? Esses sintomas surgem de uma hora para outra. Para responder essas e outras perguntas, hoje nós convidamos o parceiro do programa Estilo de Vida, o otorrinolaringologista, o Dr. Rafael Carvalho. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Nádia. Uma situação mais comum do que parece, né, doutor? A gente está em casa, confraternizando com a família realmente, e aí, de uma hora para outra, seu filho começa a espirrar, começa a sentir uma coceira no nariz, na garganta. A gente acha que pode ser um resfriado, uma virose momentânea, só que pode ser uma doença respiratória, na verdade. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, o que são essas doenças? Bom, doença respiratória é tudo aquilo que afeta o trato respiratório. Aí a gente divide basicamente em trato superior e trato inferior. Então vai desde o nariz, né, que seria o início do trato superior, até o pulmão, que seria o trato inferior. E qualquer inflamação, seja por infecção, seja por alergia, seja até por inflamação causada pelo próprio corpo, a gente chama de doença respiratória. Agora, doença é a mesma coisa que alergia respiratória? Então, a alergia é um quadro, é um tipo de doença. Então, tem as doenças respiratórias e dentre essas doenças respiratórias, a alergia está dentro desses tipos de doença. Agora, elas surgem de uma hora para outra ou não? Aí a gente também pode classificar essas doenças respiratórias como aguda, né, ou crônica. Então tem algumas que sim, vão começar a surgir de uma hora para outra, principalmente os quadros infecciosos, principalmente com relação a vírus. Então algumas doenças começam assim, durante a noite, seu filho está dormindo bem e de uma hora para outra começa tosse, falta de ar, febre e tudo mais, que é o início de um quadro, geralmente viral, nessa parte aguda. E tem outras doenças que são crônicas, que vão se arrastando, como doenças alérgicas, como algumas outras bactérias que elas demoram para se manifestar. Agora, a gente já nasce com essas doenças ou a gente adquire ao longo do tempo? Tá. A maioria das doenças alérgicas ou do corpo assim, já tem uma predisposição genética. E com o tempo você vai se expondo àqueles alérgenos, vai se expondo a fatores ambientais e vai desenvolvendo. Tem alguns tipos de doenças que a gente chama de doenças congênitas, que a criança já nasce com algum defeito na árvore respiratória, ou no nariz, ou no pulmão. Então, vamos supor uma estenose laríngea, que é o estreitamento da passagem de ar, uma atresia de Coana, por exemplo, que é quando a fossa nasal, a criança já nasce sem abertura da fossa nasal. Então, algumas doenças você já nasce. A maioria não, com o tempo você vai se expondo e você vai acabar evoluindo a doença. Agora, essas doenças que o senhor citou, elas podem ser revertidas de repente com um procedimento cirúrgico, no caso de não ter essas fossas nasais, não ter a passagem? Quando a criança, vamos supor, no caso da falta das fossas nasais, o recém-nascido, ele não tem um reflexo de abrir a boca para respirar, por exemplo. Então, se ele nasce sem a passagem de ar, que é a atresia conal, aí isso aí você precisa operar de urgência, na verdade. Você tem que fazer uma cirurgiazinha para fazer aquela abertura das fossas nasais. A maioria das doenças congênitas você corrige cirurgicamente. Para a gente entender um pouco mais a respeito dessas doenças e alergias respiratórias e qual especialista que trata cada uma, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2 no ar
que vai pontuar algumas das alergias, das doenças respiratórias mais comuns. Doutor, enquanto a nossa produção coloca aí no ar, colocou aqui no vídeo pra gente, vou pedir para colocar no nosso retorno também. O nosso primeiro tópico é sobre a broncopatias. O que é isso exatamente? Broncopatias são doenças que atingem os broncos, né? Então você tem a gente chama de árvore respiratória, porque realmente parece uma árvore. Teria o caule, que seria a traqueia, que seria aquela passagem principal da árvore respiratória. E aí ela vai se dividindo. Então os ramos a gente chama de brônquios. Antes de chegar no pulmão, então seria entre o caule e as folhas, né? Que a gente vai fazer essa comparação com os alvéolos. Então, entre a traqueia e o pulmão tem os brônquios. Quando você tem alguma inflamação, alguma doença que atinge os brônquios, a gente chama de broncopatia. Na medicina, assim, patia significa doença, né? Então, tem broncopatias, pneumopatias, transtornos respiratórios, que seriam também doenças do trato respiratório. E a gente vê ali também fístula do trato respiratório. Algumas vezes, essa passagem do ar entre a traqueia e até chegar no pulmão, tem alguma aberturazinha que não era para ter, que é para ser completamente fechado. E aí a gente chama de fístula. E qualquer entrada de alguma outra substância dentro da árvore respiratória acaba produzindo infecções e outras doenças também. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 3, que ainda fala a respeito desses tipos de doenças respiratórias. E o nosso primeiro tópico fala sobre doenças torácicas. O que é isso, doutor, exatamente? É o que acomete justamente essa região do tórax? Aí a gente já está abrangendo bastante coisa, né? Não só mais a parte respiratória. Então, doenças torácicas é um bocado de coisa que está entre, vamos supor, para resumir, seria entre o pescoço e o diafragma, né? A parte que divide o tórax do resto do corpo, do restante do corpo. Então, qualquer doença que atinge o tórax, a gente chama de doença torácica. Aí já é um assunto bem mais amplo, assim, no caso, não seria só com relação a doenças respiratórias. Agora tem as doenças nasais também, são todas doenças que acometem o nariz? Isso, são doenças que acometem as fossas nasais. Quando a gente olha o nariz, a gente pensa só nessa região mais central. Na verdade, o nariz ele é bem mais amplo. Você vai pegar basicamente todos os seios da face, que seria no limite da órbita, embaixo no limite do palato, até a boca e até as laterais, que são eles têm uma série de cavidades ósseas lá dentro que são ocas. Então o nariz é bem grande, na verdade, não é só essa parte central, não. E qualquer doença. Interligados, né? Tudo interligado. Qualquer doença que atinge os seios da face e o nariz, a gente chama de doença nasal. Nosso próximo tópico fala sobre hipersensibilidade respiratória. O que é exatamente isso, doutor? É bem próximo à questão de alergia isso, né? Então, quando você reage de uma forma exagerada aos alérgenos que estão no ar. Então, é quase impossível a gente estar num local que não tenha poeira, não tenha ácaro, não tenha pólen, não tenha fungo. Então, o nosso corpo ele tem que se acostumar a entrar em contato com esses alérgenos. Tem algumas pessoas que geneticamente já nasceram programadas para reagir de uma forma exagerada. Então, quando entra em contato com aquele alérgeno, ela acaba produzindo uma inflamação bem acentuada. E aí já é diferente do normal, que a gente já começa a considerar como doença. Não é aquela reação que a gente considera normal, né? Bom, mas algumas pessoas não sabem quando estão com algum problema de saúde, não sabem que tipo de especialista procurar realmente. A gente tem que falar aqui no bate-papo de hoje que algumas doenças respiratórias é tratada pelo pneumologista e outras doenças é justamente pelo otorrinolaringologista, né, doutor? Isso. Como, por exemplo, a rinite, que tem a alérgica e a viral, a sinusite, otite, laringite, amidalite e a faringite, não é verdade? Isso. Então, a gente tem um limite mais ou menos que seria a prega vocal. A prega vocal a partir da prega vocal para cima seria o otorrino que trata. E aí a gente vai ter, então, rinite, como tu falaste, rinite, sinusite, doenças alérgicas. A rinite pode ser tanto infecciosa como alérgica, tem faringite, amidalite, a otite, que apesar de não estar falando de trato respiratório, o ouvido ele tem relação
com o nariz, então tem a tuba auditiva que vai comunicar, então às vezes alguns problemas respiratórios acabam afetando também a parte da audição e do ouvido. E vai até a epiglote e a laringe, que são as pregas vocais. Da prega vocal para baixo, aí já é mais com o pneumologista, que é a traqueia, os brônquios e o pulmão. Ou seja, a asma é tratada pelo pneumologista. A asma já é tratada pelo pneumologista. Agora, no caso do otorrinolaringologista, como o senhor tem convivido com vários públicos, tanto infantil como adulto, qual o tipo de doenças respiratórias mais comum aqui na nossa região amazônica? Aqui no Amazonas, ele não foge muito do padrão nacional, não. Então, é muito comum a parte alérgica, rinite alérgica, uma faringite alérgica, asma é um problema comum também. Doenças infecciosas, né? A gente tem muitas doenças infecciosas, que aqui tem até uma peculiaridade que no resto do país você tem as estações do ano, né? Então, algumas épocas, que são épocas mais chuvosas, no inverno, é mais comum ter infecção viral, bacteriana, porque tem maior aglomerado. Aqui é sempre quente, tem a época chuvosa, mas é sempre quente. Então, a maioria das vezes você tá em contato em locais fechados com ar-condicionado. Então, acaba que é um ciclo assim que não tem muita sazonalidade. Quase sempre, quase todo ano tendo essas infecções de trato respiratório. Né? Apesar de que em algumas épocas você tem um aumento crescente. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre essas doenças que acometem a nossa população. Então, você de casa, não saia daí, aproveite esse momento para interagir com a nossa produção e enviar as suas perguntas. Se você está passando por uma crise de rinite, sinusite e quer fazer uma consulta ao vivo, quer tirar as suas dúvidas, então essa é a hora. Anota aí, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.